Eu quero hoje continuar o assunto, uma série de palestras que nós entendemos que deveríamos compartilhar, deveríamos falar com vocês. Você pode ler o que está na tela para mim, por favor? O reino de Deus, que não se limita à comunidade da graça, apenas, aqui é uma extensão deste reino. Você acha esse assunto importante para você? Por que você acha que isso é importante? Porque foi um dos assuntos que Jesus mais tratou enquanto esteve aqui. Jesus trabalhou intensamente com seus discípulos e com o povo daquela época, anunciando o reino. Um reino que haveria de ser eterno. E hoje eu quero falar sobre como este reino se manifesta. Eu quero tratar deste assunto hoje e no final eu quero voltar a cantar aquela canção que vocês ministraram hoje, tão linda. O reino de Deus é um reino eterno. Reino de justiça, de misericórdia, de bondade. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Interessante que muito tem sido pregado e ensinado nas igrejas sobre o reino. Volta ao slide, tá, querida? Muito tem ensinado sobre esta questão do reino de Deus. Mas nem sempre o ensino que tem vindo no púlpito tem a ver com o ensino de Jesus. Nem sempre o que tem se falado, pregado, apresentado, está em concordância com o que Jesus estabeleceu, dizendo que o reino de Deus estava entre os homens. Uma das manifestações do reino de Deus é o que você vai ler agora comigo, em azul ali, que se chama unidade. Você pode dizer para mim o que significa o reino de Deus e uma das manifestações desse reino? Unidade. Unidade. Duas razões para que este reino se manifeste em unidade. Primeira delas, a missão que Jesus deu à igreja só pode ser alcançada através da unidade. A igreja isolada, dividida, separada, esta não é a igreja e não é o reino que Jesus veio estabelecer. Jesus dá razões muito claras sobre como este reino há de avançar, há de impactar uma sociedade, uma nação e o mundo. A primeira razão é esta. Jesus estabeleceu o reino, obviamente estabeleceu a sua igreja, e a primeira razão é esta. Esta maneira pela qual a igreja hoje ela é conhecida através da missão de todo cristão, é através de um corpo chamado corpo de Cristo, que anda em unidade, não anda separado. E a segunda razão é esta que está na tela. Você pode ler para mim? No reino de Deus não há espaço para o individualismo, ou seja, para a personalidade. O que eu tenho notado na minha geração é que muitos se destacam por serem acima da média, por acharem que são excepcionais, a última bolacha do pacote. E entendem muitas vezes que fazendo assim e sendo assim, eles estão cooperando com o reino de Deus e não estão. Não estão cooperando com o reino de Deus. Portanto, eu quero hoje, de forma muito objetiva, mostrar para você como que este reino se manifesta através da unidade, que está aqui na tela para você conferir comigo. Primeiro, unidade é diferente de uniformidade. Nós podemos ser uniformes, ou seja, um grupo de pessoas se destaca por uma determinada roupa, um uniforme. Por exemplo, um terno. Um grupo de pessoas na igreja está bem trajada, todos iguais. Isto é uniforme. Mas isso não significa que este grupo de pessoas bem vestidas, bem trajadas, elas estão andando em unidade. E não significa que isto chama-se unidade.
Uniformidade não tem nada a ver com unidade. E nem espiritualização da unidade. O que significa isso, pastor? Significa que falar do reino de Deus, pensando que é algo que está somente no coração de Deus, e que só Deus vê, e que nenhum de nós pode compartilhar dessa experiência, isto não significa reino de Deus, muito menos a unidade da igreja. Então você vai me perguntar, como então eu posso entender a manifestação do reino de Deus na chamada unidade? É o texto que eu quero oferecer para você no próximo slide. Se você tem sua Bíblia, eu queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Deixa a sua Bíblia aberta e você vai encontrar aqui o modelo da igreja de Jesus, o modelo do reino que ele veio estabelecer e o que é que ele pensava ao instalar aqui na terra o reino de Deus. Como está no slide, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, ou vai até localizando no seu telefone celular, aqui está o resumo do que eu quero conversar com você hoje. Primeiro, quando Jesus estabeleceu o reino dele entre os homens, ele pensou em algo que fosse visível, não em personalidades, mas em um corpo, não algo limitado ou opressivo, algo que trouxesse muito medo e pavor às pessoas. Não foi isso que Jesus quis quando ele disse a respeito da unidade da igreja dele, do corpo de Cristo. Ele fala de unidade quando esta unidade ela é conhecida através de ações práticas de fraternidade, ou seja, atos fraternos, que é uma coisa que eu tenho notado que tem faltado no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Há muito individualismo, poucos atos fraternos, pouca intenção em amar as pessoas. As pessoas hoje estão interessadas em saber o que é que eu vou receber e não o que eu vou oferecer. E unidade não tem nada a ver com isso. E por fim, quais os objetivos e propósitos desta unidade que é conhecida através do amor? A essência do reino de Deus é conhecida através do amor. Como é que isso se dá na prática? É o que eu quero conferir com você hoje, no texto de João 17, que está a seguir nos slides que eu vou mostrar para você. Pode estar aí em uma letra, em uma fonte pequena, mas você tem a Bíblia, você vai me acompanhar. Aqui está o texto a partir do verso de número 16. Assim, 16 ou 18? 18. Assim como me enviaste ao mundo, preste atenção, eu os enviei ao mundo. É Jesus falando aos seus discípulos, estabelecimento do reino que ele haveria não só de iniciar, mas que ele propagaria através de homens semelhantes a ele. Em favor deles, eu me santifico. Jesus faz esta oração ao seu Pai, dizendo: olha, o Senhor me enviou a este mundo, e agora, por conta das pessoas deste mundo, eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Slide seguinte. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá uma paradinha aqui. Você sabia que o mundo ao nosso redor não consegue crer em quase nada? O mundo não consegue crer. As pessoas hoje não conseguem mais ter no seu coração fé suficiente para crer no Evangelho, por exemplo, na igreja. Há muitas pessoas que não creem hoje na igreja.
o mundo não sabe nada. E não sou eu quem afirmo isto. É a Escritura que está no slide seguinte. Leia comigo esse texto de 2 Coríntios 4. O homem natural não entende as coisas de Deus. Por quê? Elas têm olhos, têm visão e não vê. Mas não é porque elas não querem ver. É porque há uma entidade neste mundo que cegou o entendimento das pessoas. Elas até veem, mas elas não creem. E elas veem apenas o que está no mundo natural. E o cristão e a igreja de Jesus, além de ver o natural, vê o sobrenatural. Vê as coisas espirituais. Por isso, o reino de Deus não é algo que se vê com os olhos naturais. E uma das maneiras para que eu e você possamos ver este reino de forma prática é andando em unidade. E você vai entender nesta declaração do Evangelho de João, que Jesus faz ao seu Pai esta oração, como é que isto funciona de forma muito prática. Próximo slide. Veja ali a falta de unidade quando pessoas negam a fé em Deus. Texto que você leu comigo, agora eu destaco aqui algumas coisas em azul. Primeiro, diz a oração que Jesus faz, que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas estão envolvidas nesta passagem? Leia lá, olha para lá. Você destaca quem ali? Primeira pessoa, o Pai. Segunda pessoa, Jesus. Terceira pessoa. E tem mais alguém? Tem. Tem. Por isso que o reino de Deus precisa ser olhado com olhos espirituais. Aonde está o Espírito Santo aí? Aonde está o Espírito Santo aí? Está na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está presente em todo momento. E se nós, como cristãos, não conseguimos enxergar a Trindade, nós não conseguiremos viver em unidade. Porque não é só o Pai que quer, através do Filho, comunicar algo, mas é o Espírito Santo agora que habita na terra, que está neste mundo e que vive em mim e em você para nos ajudar a sermos um, como Jesus e o Pai são um. Interessante, quando eu estudava isto, há muitas pessoas que negam o reino de Deus, a igreja de Jesus, porque elas não conseguem enxergar que neste reino só é possível ser vivido na dimensão da Trindade. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo agora que decidiu viver em cada um de nós e na sua igreja. E ele estabeleceu isto para todos os homens. Por isso que não há possibilidade alguma de viver o reino de Deus individualmente. É só de forma coletiva. Nós somos mais fortes quando vivemos de forma coletiva. Quando vivemos individualmente, nós nos enfraquecemos. E nós não provamos dos benefícios e das manifestações deste reino. Seguindo, próximo slide. A falta de unidade nos nossos dias tem trazido muitas pessoas a negarem a sua própria fé. Olha o texto lá, novamente. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Preste atenção. É preciso que a igreja se manifeste para que as pessoas creiam que nós andamos em unidade.
É importante para a igreja de Jesus na terra que as pessoas, ao olhar para nós, elas vejam que nós temos unidade em todas as áreas da nossa vida. Nós temos um mesmo Deus, nós temos um só caminho, nós temos uma só fé, nós cremos num só batismo. O que você viu aqui na consagração e apresentação das crianças, é assim que nós cremos. Não há divisão, não há pensamento dividido entre nós. E a igreja só avança quando ela entende e experimenta e pratica estas verdades. Por isso que o reino de Deus é muito mais do que Jesus disse. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Você percebe que tudo isso está envolvido na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e a igreja que Jesus veio estabelecer, da qual eu e você fazemos parte. A fé que Jesus introduz no coração dos discípulos deveria ter como resultado prático algo que desembocasse e desenvolvesse unidade. Preste atenção para saber se nós não estamos errando o alvo. Se as nossas práticas não estão traduzindo em unidade, ou seja, se cada um pensa por si só, se cada um tenta viver a sua vida isolada, se cada um tenta dar seus próprios passos, sem compartilhar, sem trazer para perto, sem andar junto, sem desenvolver uma amizade sincera, isto não é reino de Deus. Por isso que a igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, começou impactando todo aquele povo. Por quê? Porque havia um grupo de discípulos que decidiu viver o reino de Deus em unidade. Eles tinham tudo em comum. Ainda falávamos esta semana sobre a dimensão do que é viver tudo em comum. Certo, meu querido Nenê? Olha o desafio do reino. Ter todas as coisas em comum. O que você hoje desafiou-nos? Todos terem casa própria. Todos terem um automóvel. Todos terem um emprego. Todos terem uma família bem constituída. Isso chama-se reino de Deus. Unidade. Não é para poucos, mas é para todos. O reino de Deus não é para um grupo seleto. O reino de Deus é para cada um de nós que morreu e ressuscitou com Cristo, e agora Ele veio estabelecer o reino dele dentro do nosso coração. E este reino se manifesta de forma muito prática. Você sabia que no Velho Testamento, que é uma figura do reino de Deus, havia um povo que, saído da escravidão do Egito, decidiu construir uma cidade chamada Babel. Você sabe qual foi a resposta de Deus para aquele povo? Aquele povo recebeu a seguinte declaração de Deus: eles são um, e eles vão conseguir o que eles estão tentando fazer. Não há restrições para eles. O problema daquele grupo é que estava fora do projeto de Deus. Por isso Deus não permitiu que eles tivessem o êxito e espalhou aquela turma toda. Mas ali é um bom exemplo de unidade. Eles estavam juntos. Eles estavam construindo juntos. Construindo o que, Valmir? Todas as coisas. Ontem eu reuni aqui 40 casais. Esses 40 casais, junto comigo, nós estávamos pensando em construir juntos e melhor a nossa família. O nosso casamento, estabelecendo padrões do reino de Deus nas relações marido e mulher. É assim que a gente constrói o reino de Deus. O reino de Deus não se constrói sozinho não, pessoal. O reino de Deus não se faz de forma individual.
Eu vou à igreja, eu ouço a palavra e eu decido aplicar isso sozinho na minha vida. Não é assim. O reino de Deus é para ser vivido coletivamente, onde eu acrescento na minha vida aquilo que o meu irmão tem e que eu não tenho. Aquilo que Deus deu a ele e não deu a mim. E quando eu recebo para mim, eu me fortaleço, eu amadureço e eu me desenvolvo. Isto chama-se unidade. Unidade. E Jesus fez esta oração. Jesus foi muito claro quando pensava no reino. Jesus não deixou dúvidas para aqueles discípulos. Por isso que eles creram. Sabe por que as pessoas hoje não creem? Porque eles olham para nós, muitas vezes, e eles dizem assim: o discurso é bom, mas a prática não acompanha. A oratória é maravilhosa, encantadora. Só que, fora de um ambiente como este, eu vejo outras coisas, outras práticas. E Jesus está chamando a nossa atenção aqui nesta noite. Que se quisermos ser uma igreja que responda aos anseios do coração de Jesus, nós precisamos viver e andar em unidade. Slide seguinte, por favor. A falta de unidade nega o poder da obra de Jesus. Olha o que está em azul ali. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Uma das manifestações do reino de Deus é que os filhos de Deus, eles não só vivem na verdade, mas eles têm uma vida santa. O que significa uma vida santa, pastor? Significa uma vida separada do pecado. Isso é viver em santidade. Se algo que eu vou fazer, se algo que eu vou praticar, o Espírito Santo me convence de que aquilo é pecaminoso, eu devo me afastar do pecado. Eu não devo ceder ao pecado. Eu devo rejeitar o pecado. A Bíblia diz que o nosso adversário anda como um leão, rugindo ao nosso redor. Ele não é um leão. Ele não é um leão. Só existe um leão, o leão da tribo de Judá. Mas ele ruge como um leão para ver quem possa tragar. Quando é que ele traga? Quando eu não me santifico, quando eu não me consagro, quando eu não guardo o meu coração, quando eu não guardo os meus olhos, quando eu não guardo a minha boca, quando eu falo de alguém que não está presente. E uma coisa que eu aprendi nesses últimos dias: pastores e líderes não devem falar palavras de críticas aos irmãos. Isto é pecado. Isto é pecado. Criticar um irmão. Por quê? Porque você está criticando o seu irmão a quem Deus já justificou. Ou você e eu somos melhores do que Deus. Condenamos irmãos. E a Bíblia diz em Romanos 8 que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo as leis deste mundo, mas andam sim segundo a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que me livrou do pecado e da morte. Romanos capítulo 8. Há muita falta de unidade hoje nas igrejas, exatamente porque
Jesus estava dizendo: eu sou o modelo, eu me santifico. Te pergunto, Jesus tinha necessidade de se santificar? Mas se santificou. Qual foi a última vez que eu e você nos santificamos pelos irmãos, não pela sua casa apenas? Qual foi a última vez que você se santificou pela sua célula? Você disse: hoje eu vou me separar em oração, indo para o meu trabalho, estando lá no meu local de trabalho, na minha casa, com as minhas atividades domésticas. Eu vou me separar em oração em favor dos meus irmãos. Isto é andar em unidade. Isto é andar em unidade. Isto é desejar a unidade do corpo de Cristo. A seguir, a falta de unidade na igreja nega o amor de Deus aos homens. Verso 23 que você leu comigo. Eu neles e tu em mim. Quando que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Não há um amor maior ou menor na igreja de Jesus. Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo de Deus ama cada um de nós igualmente. Igualmente. O amor de Deus é linear. Não é nem maior, nem menor. Os nossos materiais do trilho de treinamento diz que Deus não vai amar eu ou você por você ser melhor, mais desenvolto ou fazer mais coisas. Uma das coisas que me chama a atenção no reino de Deus é que até mesmo aqueles que não fazem aos olhos humanos nada, Deus os ama de igual modo. Este é o amor de Deus. Isso é viver em unidade. Porque não deve haver entre nós nenhum sentimento ou nenhuma fala do tipo: eu faço mais que você, eu me envolvo mais que você. Isto não é um pensamento, não é uma fala correta, irmãos. A gente tem que olhar para as Escrituras e enxergar como Jesus pensou que a igreja andaria. Qual o modelo para nós imitarmos? E o modelo está aqui nesta passagem de João 17. Há outros mais, mas quando o assunto é unidade, aqui está um bom exemplo para nós imitarmos. Próximo slide. A falta de unidade da igreja nega a prioridade da missão evangelizadora da igreja. Verso 21 diz: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se eu quero ganhar almas perdidas, mas ao mesmo tempo eu sou incapaz de viver em unidade com o meu irmão, de que lado eu estou? De que lado eu estou? Será que eu estou vivendo no corpo de Cristo em unidade? Será? Será que esta verdade da Escritura tem sido uma realidade na minha vida? Será que eu me importo em evangelizar as pessoas da mesma forma como Jesus
falou e anunciou o reino a milhões, a multidões? Ou apenas eu estou preocupado com o meu mundo pessoal? Contanto que eu, minha casa, as pessoas mais próximas a mim, conheçam e experimentam a salvação e a mudança de reino, isto basta. Eu acho que um dos grandes fracassos e a falta de avanço no reino de Deus, e particularmente nesta comunidade, é porque ainda nós não estamos vivendo em unidade. Nós falamos de unidade, mas não estamos experimentando de fato o que é viver em unidade. Por exemplo, qual foi a última vez que você e eu nos preocupamos com uma família entre nós que passa por um momento difícil? Que você soube que há um perigo na família, perigo no casamento, perigo na vida profissional, perigo na educação dos filhos. Unidade é diferente do que cada um viva a sua vida, cada um faça o que bem quiser. Não, a igreja de Jesus não é assim. A igreja de Jesus, eu me importo com você e você se importa comigo. Se você ver que eu estou caminhando para um precipício, você vai deixar eu caminhar para o precipício? Eu lhe pergunto. O que você vai fazer comigo? Você vai me alertar. Você diga, não tome este caminho, isso é perigoso. Você vai ter problemas seríssimos se continuar nessa estrada, nesse caminho. Puxa, eu vou te agradecer, que nem sempre eu vejo todas as coisas, nem sempre eu tenho o conselho total de todas as coisas. A igreja de Jesus se manifesta de forma muito simples, objetiva e clara, quando o povo vive em unidade. Mas não a unidade no domingo, não a unidade da quinta-feira na célula. Não, senhores. A unidade todos os dias. Por exemplo, quinta-feira com o pastor Wagner, fizemos aqui um trabalhinho manual. Eu devo ter torcido o meu joelho. E eu não consegui ir na célula na quinta-feira. Fui para casa com dor. Não dormi a noite toda. Na madrugada fui ao hospital. Aí um ortopedista olhou e disse, será necessária uma ressonância. Fiz uma ressonância, acusou um fragmento no meu menisco. Lamento que o Tite me cortou ontem. Eu deveria estar no avião hoje. Sabe o que é que eu fiz, meus irmãos? Peguei e pedi ajuda. Sabe qual foi a ajuda que eu pedi? Coloquei no meu grupo dos discípulos que andam mais próximos a mim. Relatei a situação e disse, orem por mim, intercedam por mim, porque eu creio que mais do que o tratamento que o médico deu, mais do que a ressonância que eu fiz, eu creio na oração da igreja. Eu creio na oração da igreja. E eu estou crendo que eu estou sendo curado. Não vou precisar de nenhuma intervenção mais profunda do que essa. Se tiver que acontecer, não vai acontecer, mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o meu menisco vai estar reconstituído. Tanto é que eu estou hoje aqui e ontem eu estava com um tensor, hoje não estou. Estou fazendo o que deve ser feito. Aqui está um fisioterapeuta, né, o Neto. Minha filha tem me ajudado, ela também é uma fisioterapeuta. Ultrassom, gelo e oração. Vanice está orando por mim, não está, Vanice? Você colocou no grupo. Thaís está orando por mim, não está, Thaís? Você colocou no grupo. Flávio está orando por mim, não está, Flávio? Você colocou no grupo.
Beth, está orando por mim, Beth? Você colocou no grupo. Os demais estão orando, não colocaram, mas eu creio que estão orando. Hoje no almoço, deixa eu contar as particularidades. Hoje no almoço foi engraçado, porque estávamos reunidos lá, eu, a Nádia, Felipe, Camila, minhas netas. Então nós temos o hábito de orar todas as refeições. Oramos por nós, oramos por vocês, pelo nosso pastor, pela nossa pastora, e oramos pela nação. E hoje quem orou foi a Nádia, né? E oramos pela refeição também, né? Oramos por tudo, e ela orando e eu concordando. De repente acabou a oração, eu falei: e quem vai orar por mim? Para que eu seja curado. Ela falou: não, mas já oramos ontem. Eu falei: a oração de ontem já foi de ontem, eu quero a de hoje. Eu quero a oração de hoje. Aí ela falou: receba a cura em nome de Jesus. Eu falei: recebo. Tão descontraído, só para dizer a importância da unidade pessoal. É assim que a gente tem que viver. Caminhando para o final, próximo slide. A falta de unidade nega o espírito da glória. O que significa isso? O que significa isso? Verso 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando a igreja não vive em unidade, ela não consegue conviver. Preste atenção no que eu vou falar. Quando a igreja não vive em unidade, ela não consegue viver com as diferenças, porque somos diferentes uns dos outros. Eu tenho um estilo, você tem outro. Você tem uma personalidade, eu tenho outra. Mas isso não deve ser motivo para divisão. Isso deve ser motivo de alegria em nosso meio. Por exemplo, ontem você, Valéria, com a Fabiana e mais um grupo de irmãs desta célula, fizeram um trabalho lindo. Hoje foi comentário na minha casa. Minha filha e minha esposa disseram assim: temos entre nós irmãs talentosas. Quando o assunto se trata de decoração, de mimosinho, tem gente preciosa entre nós. O corpo de Cristo. Não precisamos contratar pessoas de fora. Temos gente aqui talentosa. Quando nós ignoramos isso, nós estamos dizendo: não preciso do meu irmão. E eu quero dizer para você que nós precisamos sim uns dos outros. Preciso de vocês, minhas irmãs queridas. Uma igreja que não vive em unidade. E a minha oração esta semana por nós é que o Espírito Santo faça esta obra, e não eu. Eu não tenho esta competência. Quero orar hoje com vocês e não por vocês, para que esta comunidade possa ser conhecida não como a maior, a melhor, mas uma igreja que os irmãos estão unidos. Estão unidos. Você gostaria de viver ou continuar vivendo o reino de Deus na sua vida, aqui entre nós, em unidade? Você gostaria de viver ou continuar vivendo na igreja de Jesus em unidade? Tem coisas que precisam ser mudadas entre nós. Algumas coisas entre nós demonstram que nós não estamos vivendo em unidade. O Senhor vai mostrar isto para cada um de nós. E o Senhor vai pedir a todos nós uma mudança de atitude. Não será necessário nenhum líder, nenhum pastor dizer, que o Espírito Santo vai mostrar isso para nós.
O Espírito Santo vai dizer: olha, isto não condiz com o que você fala. Você diz que vive em unidade, mas você não é assíduo, você não é atuante nos desafios do meu reino, não é os desafios da igreja local. Você não está fazendo isso bem na sua casa, no seu trabalho. Você não está vivendo em unidade. E eu quero orar hoje com você, para que esta manifestação da unidade seja visível em nosso meio. Olha, eu tenho pavor de grupinhos. Não gostaria jamais que entre nós houvesse grupos. Nós somos irmãos. Precisamos uns dos outros. Você precisa do seu irmão? Diga isso para ele, ó: meu irmão, eu preciso de você na minha vida. Precisamos uns dos outros. Preciso de você, meu irmão. Preciso muito de você. Preciso muito de você, minha irmã. Quero viver uma igreja onde nós possamos contar uns com os outros, e não com meia dúzia de pessoas. Para aqueles que querem experimentar de fato e na prática o que é viver em unidade, posso pedir a gentileza de você ficar de pé?